A gravadora Paz no Vale apresenta o pastor e conferencista internacional Abílio Santana. Pregando a mensagem da Palavra de Deus. Amados, abramos as nossas Bíblias por bondade em uma das epístolas paulinas, sendo esta a segunda epístola do apóstolo São Paulo à terceira maior cidade da Grécia, a saber, a cidade de Corinto. Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo São Paulo, segunda epístola do apóstolo São Paulo. Sonoplastia, estou em dificuldade aqui, querido. Segunda epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Os amados acharam? Está retumbante, sonoplastia, está doendo os ouvidos aqui. Bom, segunda epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 1, e o versículo de número 20. Glória a Deus. Os amados acharam? Diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. E você diz amém? Amém. Vamos ler de novo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Queridos, todos nós sabemos que quem escreveu esta epístola foi o apóstolo São Paulo. Diga, São Paulo. E é sabido também, queridos, é sabido também, por nós outros, que este versículo em si, por si, não diz absolutamente nada. Porque tem versículo que nós pregadores, tem versículo que a gente lê, que o versículo por si já diz tudo. Tem hora que a gente lê um versículo e lá embaixo a gente já vê o rosto dos irmãos, um tal de aleluia misturado com glória a Deus, só na leitura, né? Tem hora que quando a gente termina de fazer a leitura, você não sabe o que é, mas já começa a degustar, tipo assim, estou sentindo que... Mas tem versículos que a gente lê que dá vontade de olhar um para o outro assim e perguntar: você está entendendo alguma coisa? Vamos ser sinceros. Esse aí, por exemplo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nós, e acabou o versículo. O que é que você entendeu? Seja sincero. Nada. Estava havendo uma confusão muito grande na igreja de Coríntios. Para quem não sabe, o apóstolo São Paulo era respeitadíssimo nesta igreja. O que Paulo dizia valia, porque Paulo era o fundador da igreja. Paulo era um homem que, mesmo de longe, ele estava pastoreando com cartas, admoestrando com cartas, redarguindo com cartas, de natureza que chegou ao conhecimento do apóstolo São Paulo, como estava a igreja de Coríntios. Estavam céticos. Apaga o incêndio aí, gente. Estavam céticos. Aí Paulo escreve, queridos, e escreveu justamente isso que nós lemos. Irmãos em Coríntios, diz Paulo, se alguma promessa, é isso que diz o texto, saiu dos lábios de Deus, creiam. Só isso. Quer ver? Porque todas quantas promessas há, é oriunda, provinda dos lábios de Deus, tem de Deus o sim. Tem de Deus o aval. Tem de Deus a rubrica. Porque todas quantas promessas há de Deus,
tem de Deus o sim. E por ele, o amém. Amém quer dizer, assim seja, vai ter cumprimento, vai ter cabo. Paulo estava dizendo, irmãos em Corinto, o que é isso, gente? Deus promete, vocês ficam aí achando que Deus não vai cumprir? O que é isso, irmãos? É porque eles marcavam data, está entendendo? Tipo adventista, que marca a data que Jesus vai vir. Entendeu? Jesus nunca marcou data para ninguém. Nunca. Data não. Porque se ele marcasse, a gente saberia que dava para ir lá fora, tirar as férias. Quando tivesse faltando 1 minuto, a gente se converte de novo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, Jesus não é bobo. Aí os irmãos em Corinto achavam que Deus prometeu hoje, então é amanhã. Aí não vinha amanhã, está entendendo? Aí começaram a achar que Deus era tardio. Começaram a achar que Deus nem ia mais cumprir as promessas prometidas. E começou uma confusão tão grande na igreja de Corinto que Paulo foi obrigado a escrever. Ô irmãos, o que é isso aí? Vocês estão pensando que Jeová é quem? Deus romano? Deus gregos? Não. O Deus que vocês servem é diferente. Ó seus gregos, diz Paulo. Se saiu alguma promessa dos lábios de Deus, acabou. Se ele prometeu, está prometido. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, por ele o amém, o aval. E ele vai cumprir para a glória dele, cumprir sobre nós. E por que ele vai cumprir a promessa? Porque é de nós outros, para a glória de Deus por nós. O texto deixa bem claro que Deus não promete para falhar. Há um versículo na Bíblia que eu não tinha conhecimento exegético, eu não tinha. Estou te sendo muito sincero. Deus vela, a palavra vela quer dizer fica acordado. Eu disse, mas Deus fica acordado? Se ele dormisse também não deixava de ser Deus. Se ele quiser dormir, ele pode, sabia? Lógico. Se ele pode tudo, não pode dormir? Não. Se ele pode tudo, se ele quiser dormir, ele dorme, continua sendo Deus dormindo, pronto. Se ele quiser ficar acordado, ele fica, ele é Deus, ele pode tudo. Ele pode aparecer, pode sumir, entendeu? Certo dia um ateu veio para cá, ateu não, que não existe ateu. Que existe? Que ateu? Eu peguei um cabo, veio me dizer que era ateu, de que conversa, qual é ateu que você é? Já está vermelho de vergonha, qual é ateu que tu é? E ele veio me falar que um Deus que se arrepende não é Deus. Mas por quê? E porque está escrito que ele arrependeu-se de ter feito homem? Meu amigo, se ele é todo poderoso, quer dizer, ele tem todo poder, tem poder de se arrepender, tem poder de nunca se arrepender, ele é Deus, e daí? Porque ele se arrependeu, não deixa de ser Deus, não. Tu que é um cabra ruim se arrepende, Deus que é Deus não vai se arrepender, seu infeliz. Mas um Deus que se arrepende, não, isso aí é o Deus que você está formando, o Deus da sua cabeça. Então a Bíblia diz que ele não dorme. Não dorme porque não quer. Porque se ele quiser dormir, ele dorme. E não deixa de ser Deus. Ele mesmo dormindo diz, estou dormindo, mas estou vendo, viu? Pronto. Catuca alguém e diz, isso aqui é Deus. Mesmo dormindo veio, ó. Então escute isso. Aí a Bíblia diz que eu velo, fico acordado. Para quê, Deus? Só para cumprir as minhas palavras ou as minhas promessas. Gente, 1260 promessas nas Escrituras. 1260 promessas nas Escrituras. Todas. Quantas promessas saíram dos lábios de Deus? Oi, tem dele o sim. Se Deus te prometeu alguma coisa, querido, escuta isso. Se Deus te prometeu, acredite. Deus nunca prometeu para falhar.
Parece que vejo Deus chegando para Satanás, que inclusive é a primeira promessa bíblica, vocês conhecem, isso é bíblico, a primeira promessa bíblica, a primeira profecia, foi o próprio Senhor Jeová. Ele não deu privilégio a ninguém de ser o primeiro profeta da Bíblia, ele mesmo, o próprio Deus, chegou para Satanás, e a primeira profecia foi para o cão, para o diabo. Chegou para Satanás e disse, ó, da semente da mulher, eu vou levantar um varão, e este vai esmagar a sua cabeça. Parece que vejo o diabo dizendo, eu não tenho medo de ameaça, não. Jeová disse, ameaça falha, isso é promessa. E quando a gente vai para a Bíblia dentro, a gente vê o Senhor Jeová fazendo N promessas. O Senhor Jesus, N promessas, Divino Espírito Santo, idem, e todas elas tendo cabo, tendo cumprimento. O texto deixa bem claro, falou Deus, é certo. Prometeu Deus, é certo. Amados, queridos, o jornal que vai sair amanhã, ou seja, que intentam jogar nas bancas de revista amanhã, eu não sei se é certo, eu não sei se ele vai sair, mas as promessas de Deus é infalíveis. Essas não falham. Essas não falham. Escuta só esse mistério. Eu lendo aquela passagem de São Pedro, olha que coisa linda. Eu disse, meu Deus, esse Pedro é engraçado. Pedro tem um senso de humor, que misericórdia. Não pense num cabo engraçado, pensou? Multiplique por 1000. Pedro, ele era meio carrancudão assim, mas era engraçado demais. Você quer ver um exemplo aqui? A Bíblia diz, escuta isso. A Bíblia diz que Tiago morreu. E os dois estavam presos no mesmo cárcere. O rei disse, tira esse tal Tiago, mata ele e você, seu Pedro, é amanhã. Os dois se despedem, oram, e Tiago, todos conhecem a história, morreu. No outro dia era Pedro. Tiago não negou a Cristo, cônscio de que ele ia para os céus, ou seja, para o paraíso. Se despede de Pedro. Pedro, amanhã a gente se encontra. Pedro disse, quem? Pode ir, eu não, vou agora não. Mas o rei falou que tenho nada com o rei. Palavra de rei não volta atrás. O que não volta atrás é a promessa que o Senhor me fez. Pedro sabia que ele não ia morrer a coisa nenhuma. É aí que entra a confusão que ficou na minha cabeça quando eu li. O anjo, quando chegou de madrugada, você lembra lá na casa de João Marcos? A igreja orando, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi soltar o apóstolo São Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava dor. Homem, quem é que sabe que vai morrer no outro dia, que vai dormir a noite toda? Mas não tem bom. Não tem bom. Certo dia me perguntaram, pastor Abílio, o que Jesus estava fazendo? Aonde é que ele estava? Dos 12 aos 30 anos, vivendo, que não tem coisa melhor. Então, todo mundo quer viver. E Pedro, ciente que ia morrer, como é que dorme? Não tem bom, gente. Não, eu vou ficar acordado até os últimos minutos. Acordado. E Pedro, no entanto, estava dormindo. Os senhores sabem que preocupação rouba o sono. Isso é normal. Preocupação rouba o sono. Ninguém preocupado dorme. Ninguém. E como é que Pedro sabe que vai morrer? E pega no sono. Posso te contar um segredo? Pedro sabia que não ia morrer coisa nenhuma. Pedro sabia que ele não ia morrer coisa nenhuma. Mas por que, pastor? Porque Jesus tinha feito promessa para ele. E quando Deus promete uma coisa para a gente, que nós não confiamos, segundo a Bíblia, nós chamamos Deus de mentiroso. Prometeu, mas eu não creio. Está entendendo? Prometeu, mas eu não acredito. Quando Deus promete, amados, o que Ele quer de nós outros é só confiabilidade, confiança. Porque quem promete e não cumpre, é Bonfim de Bahia. Quem promete e não cumpre é Cida de Norte. Quem promete e não cumpre é Cisto de Juazeiro. Quem promete e não cumpre é São Jorge. Quando a lua está minguante, eu não sei onde ele se esconde.
Mas o nosso Deus, quando Ele promete, queridos, pode se levantar Satanás, a secretaria do inferno, nuvem negra de demônios. Ele está acordado para cumprir as suas promessas. E por que Pedro estava dormindo? Porque ele tinha promessa. Quer ver? Pedro? Sim, Senhor. Pedro, vem cá. Pois não, Senhor. Você é novo. É, sim, Senhor. Mas vai chegar o tempo que você vai ficar velho, vão te pegar pela tua mão e vão querer te levar a lugar que você não vai querer ir. Ele fez, pode pegar pela mão, não estou nem aí. Eu gostei que eu vou ficar velho, não vou morrer agora. Pedro tinha promessa de ficar velho, você entendeu? Tu vais ficar velho. E quando tu estiveres velho, vão te pegar pela tua mão e te levar a lugar que tu não vais querer ir. Pedro se assegurou na promessa de estar velho, de ficar velho. 2 anos depois, lá vem o diabo, vou te matar. E para você tremer nas bases, vou matar logo o seu colega aqui na sua frente, aqui, o seu colega de ministério, Tiago. E Tiago grita, até da manhã a gente se encontra. Ele, aonde? Pedro está dormindo, querido, você está entendendo? Porque ele sabia que as promessas de Jesus teria que cumprir-se na sua vida. Fazia 2 anos que Jesus tinha prometido que ele ia ficar velho. Jesus já tinha ido embora. Agora já imaginou se Pedro falou, eu vou morrer. Jeová ficaria irado. Jesus semelhantemente, porque não estava confiando. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, deixa Deus triste, deixa Deus zangado. Pastor Abílio, por que o senhor está dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Tão somente porque Deus quer que você acenda a chama da fé, a chama da crença, que Ele ainda é Deus para cumprir tudo quanto Ele te prometeu. Tudo. Deus não promete para falhar. Ele mesmo dissera, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ele estava dizendo, quem está dizendo isso é quem tem moral para dizer. Se eu digo sim, é sim. Se eu digo não, é não. Ele estava dizendo, sejam de palavra. Você quer ver outro exemplo aqui? Quer ver outro exemplo? João. Quem sofreu tanto atentado de morte quanto o evangelista São João? Quem? Todos os apóstolos sofreram e muito, mas nenhum sofreu tanto quanto o evangelista São João. Nenhum. Por quê? Porque Jesus, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, aí Jesus um belo dia disse, João, segura essa promessa. João, pá, segurou a promessa. Os outros discípulos que não entenderam nada, começaram a propagar. Jesus disse que ele nunca vai morrer. Inclusive tem isso nos evangelhos. Não foi isso que Jesus disse. Jesus fez promessa para João de não morrer como os demais, de não morrer de martírio, de não morrer na demolição da perseguição da igreja. Jesus prometeu que João morreria velho e também de morte natural. Ele morreria de velhice. E quando o diabo escutou isso, disse, de velhice? Ninguém sofreu tanto atentados como João. João sofreu muito, gente. E era o diabo tentando pôr um ponto final na crença de João. Era o diabo tentando pôr um ponto final na esperança de João e tentando passar uma esponja nas promessas que Deus fizera. Primeiro, João foi jogado do cume do templo. O apóstolo Pedro, a gente sabe, morreu crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Inclusive eu escrevi sobre isso, tem um livro aí fora que eu falo como os discípulos morreram. Tomé ficou tão crente que mesmo crucificado numa cruz, pregou o evangelho até a morte. E assim vai, eu falo da morte de cada um dos discípulos. Já o João foi diferente, gente. Primeira investida do diabo contra João, escuta isso. Primeira investida, jogou João do cume do templo. Você sabe o que significa 38 metros de altura?
Segundo o historiador, João fraturou 5 costelas, os 2 braços e as 2 pernas, fratura exposta. Perna. Era notório os ossos. Como se não bastasse, vieram com um pedaço de madeira e deram no crânio de João. Partiram, racharam, e foi notório, foi visível, foi tangível, foi palpável. O cérebro, em outras palavras, o miolo, o juízo de João. Encheu de terra, os olhos viraram e o fôlego de vida foi embora. Creio que o diabo gritou: e aí, Jeová, vai morrer de morte natural? Prometeu, mas eu estou aqui embaixo para atrapalhar as promessas. Pegaram João e jogaram no Vale dos Mortos, esperando a tradicional sexta-feira, que era costume deles, para depois atar fogo na chamada Geena, em hebraico. E aí queimava os cadáveres. João está lá por 2 dias, dado como morto, mosca sobre ele, crânio cheio de terra. No cabo de 2 dias, João começa a arrastar o corpo como uma serpente. Vai arrastando o corpo como uma serpente. Vai arrastando o corpo sobre os mortos. Vai arrastando o corpo sobre os mortos. É jogado para dentro do mato. E 2 anos depois, ele passou a andar meio catroca porque da fratura. Os 2 bracinhos tortos. Uma rachadura que não mais nasceu cabelo naquela região. Mesmo capenga. Mas ele dizia: estou vivo, Satanás, para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Se Deus prometeu, está prometido. Se Ele te prometeu, querida, fica em paz. Se Ele te prometeu, querido, fica em paz. Porque todas quantas promessas saíram dos lábios de Deus, tem dele o sim. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus. O diabo disse: ah é? Ah é? Te sai dessa, João, que eu quero ver. Ah é? Morrer de velhice, é? Vai morrer de morte natural, vai? Ah é? Sai dessa que eu quero ver, João. Pegou João, colocou na caravana. O diabo armou uma arapuca, colocou João na caravana que ia para a ilha de Pátimo. Aí o diabo disse: é ponto final. Aí o cão disse: é ponto final. Ilha de Pátimo acabou. Não tinha como voltar. Por ótica humana, já era. Ilha de Pátimo. Tem gente que pensa que Ilha de Pátimo era uma ilha assim, tipo Ilha de Itaparica, na Bahia. Cabo Frio, sei lá aonde. Ilha de Patmos, para quem não sabe, era uma região separada pelo imperador de Roma, o endemoniado Nero separou aquilo ali para criações dos seus animais silvestres, a saber, tigre, tigresa, leopardo. E os marginais eram levados para essa ilha. Os inimigos do Estado, os condenados, eram levados para esta ilha. Para quê? Para servir de alimentação dos seus animais. Os navios vinham de cais em cais, pegavam os presos e levavam para ele de Patmos. Segunda história, 2 vezes por semana. E os animais, quando viam os navios se aproximando, endoidavam. Tinham deles que invadiam as águas. E os marginais eram jogados no mar. E alguns aventuravam no braço para tentar chegar. O único na história romana, o único que chegou na ilha de Patmos e saiu com vida, o único, foi aquele que o Senhor prometeu que ele ia morrer de morte natural. Porque o Senhor enviou o seu anjo para guardar o corpo de João, enquanto o seu espírito recebia a revelação do Apocalipse.
João morreu velhinho. Morreu velhinho. Como pastor auxiliar do pastor Timóteo, segundo a história. Morreu velhinho. Na cidade de Éfeso. E ele entrava na cidade de Éfeso para dizer simplesmente isso, na igreja, para dizer simplesmente isso. Filhinhos. 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 Aquele filhinho saía numa unção tão grande que zumia no ouvido de Satanás, porque o diabo achava que João ia morrer das suas investidas. Não entendi, pastor, vai entender agora. Queridos, amados, se Deus te prometeu, creia, confia, espera. Isso é muito sério. Se ele te prometeu, espera. Ainda que te joguem na fornalha, não tem problema, porque ele não livra ninguém da fornalha. Ainda que te joguem na cova dos leões, não tem problema, porque ele não livra ninguém da cova dos leões. Ainda que te joguem na prova, não tem problema, ele não livra ninguém da prova. Sabes por quê? Livrar da cova é muito fácil. Da cova é muito fácil. Livrar também da fornalha é muito fácil. Livrar da prova é muito fácil. Ele não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, ou até mesmo o Misael, o Ananias e o Azarias. Não livrou até mesmo da fornalha, porque isso é fácil demais. Ele deixou que eles fossem para a fornalha. E aí ele entrou com milagre. Ele não livra da fornalha, ele livra na fornalha. Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Ele não livrou Daniel da cova, ele livrou na cova. Ele não vai te livrar desta prova, ele vai te dar vitória na prova. E eu vou te ser muito sincero. Crente só presta apanhando. Se não apanhar, não é crente. É sério, é igual a pandeira. Pandeira apanha, mas faz festa. Crente, quanto mais prova, quanto mais luta, mais as raízes espirituais crescem. Querida, querido, se ele te prometeu, espera, confia. Quem promete e não cumpre, tu já sabes. Nada tem a ver com nós outros. Posso te dar um conselho de irmão? Espera mais um pouquinho. A bênção virá. A bênção virá. Falou Deus, é certo. Falou Deus, é certo. Deus não falha. Ele é Deus. Sabe para que ele trouxe aqui, te trouxe aqui? Para simplesmente bater no meu ombro, no teu e dizer: espera mais um pouquinho. Sabe aquilo que Deus te prometeu? Sabe aquilo que Ele te prometeu? Confia. 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 Só para você ter noção, até o diabo deve ter dito: ele prometeu, mas já tem tanto tempo, acho que nem ele está lembrando que na semente da mulher vai nascer um varão. E varão já tem 4.000 anos, nem ele está lembrando. Na semente da mulher vai nascer um varão, você vai esmagar a tua cabeça. Tem 4.000 anos, oxe, nem ele está lembrando. 4.000 anos e 4 anos de quebra. O cão estava achando que já era, tá entendendo? Aí vai ao templo, está um profeta lá. Aí chega uma irmã assim e diz: irmão Simeão, oi, o senhor apresenta meu filho ao Senhor Jeová? Lógico, lógico, aqui. Como é o nome da criança? Eu falei: não pergunte isso não, que eu fico muito emocionada. Como é o nome da criança, por favor, irmã Maria?
O nome do meu filho é Jesus. E a velhinha chora, hein? De emoção. Velhinha força de expressão. Aí disse, tá bom, Jesus, nome diferente. Não é Josué? Não, é o mesmo significado, Josué e Jesus. Mas o nome dele não é Josué não, Jesus. Tá. Jesus, nunca ouvi esse nome. Pois é, mas esse aí é Jesus. Tá bom. Senhor Jeová, está aqui com o nome mesmo? Jesus, Simeão. Jesus aqui na mão. Estou te apresentando Jesus, que ele cresça em sabedoria, que não desvie dos costumes judaicos, que seja ele, né, profundo no Pentateuco. Já cortou prepúcio? Já, irmão Simeão. Mas é que seja ele um judeu, que use ele, né? O Senhor use para a glória do teu nome. Não deixe que praga alguma chegue a esta tenda. Que o quipá esteja sobre a sua cabeça, tal coisa de judeu. Aí na hora que ele vai para encerrar, o Espírito Santo faz: tu sabe quem é esse que está em teu colo? Eu falei: sei não. Pois tu vai saber agora. Tu te lembra que o Espírito Santo de Deus tinha dito para ti que tu não irias morrer sem que os teus braços segurassem o Messias? Foi, prepara para morrer, porque é esse aí. Hã? Pois então escute isso: quem promete não cumpre, entendeu? Aí, com o nascimento do Messias, duas promessas teve cabo, cumprimento. Primeiro, o Espírito de Deus tinha falado com Simeão que ele jamais morreria, e a Bíblia diz que ele estava com idade avançada. Segundo, quando apresenta o menino Simeão, em vez de dizer amém, encerrar, aí endoidou, a alegria foi demais. O velho pulava: ele é o Salvador, eu tô vendo, é o Salvador. A congregação, o que? Simeão se alegra, não sei o que é, mesmo sem saber se alegra. É o Salvador do mundo, Emanuel. Lá fora eu creio. Emanuel? Salvador do mundo? Desceu. Patrão, seu capeta. Patrão, fala. Tem notícia, já sei. Fez alguém cair do camelo e quebrar o pescoço. Foi não, senhor. Então tu fez alguém na briga de peixeiro, um matar o outro, foi? Foi não, senhor. É uma notícia muito séria. É o quê? Conte logo. O senhor lembra daquela promessa que Jeová fez o senhor lá no Éden? Lembro. Fala baixo para ele não escutar. Só a gente pensar, ele escuta para trás, Jeová, pá. O que é que tem? O homem nasceu. Nasceu. Não, caí. Nasceu. Aonde? Onde ele nasceu, eu não sei. Sei que ele foi apresentado lá em cima. Sério. Demônios a rodo sobem em direção a Israel. E o diabo vai falando no coração do rei. De 0 a 2 anos, mata todos os meninos. Porque não sabemos quem é ele. E aí então, mata de 0 a 2 anos. Porque ele vai no meio, ele não pode cumprir a primeira promessa. Quando o diabo gritou: matamos a última criança! Jeová, matei! Jeová lá de cima, rico só. Matou. Ai, ser besta assim, lá embaixo no subsolo. Não, porque o diabo é aquilo que eu já falei, irmão. Já falei e repito. O bicho é tão pobre, que é mais pobre que a gente. A gente namora no primeiro andar, e ele no subsolo. Jeová é chique, mora na cobertura. Pois é. Pois o diabo, quando pensava em sair do inferno, Jesus já estava tomando uma madeira lá no Egito, fazia tempo. E os senhores sabem das investidas demoníacas para que a promessa não se cumprisse. Resumindo, Jesus vai até a cruz, esmaga a cabeça de Satanás, e as promessas dele teve cumprimento, teve cabo. Lá em Cesareia de Filipe ele faz uma outra promessa e diz: olha, eu prometo, Pedro, para toda a superfície de terra, que sobre esta pedra angular de esquina, sobre mim, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. No Calvário ele cumpre isso. No dia de Pentecostes a igreja dele é inaugurada.
E antes de ir embora, ele faz 2 promessas dizendo: eu vou, mas o outro Consolador virá no dia de Pentecostes. Vocês viram que de fato teve cumprimento. E uma outra promessa que eu estou esperando o cumprimento. Ele prometeu e logo logo ela terá cabo, ela terá cumprimento. Existem promessas individuais, que é promessa para mim, promessa para você. Então, hora que estamos nós dois, ele diz: não, a promessa que eu quero fazer é para fulano de tal. Promessas pessoais, individuais. E existe promessa coletiva. Promessa coletiva. E ele prometeu que ele iria, mas que ele voltaria para nos buscar. Quando ele promete, ele cumpre as suas promessas. Escute isso, por favor. Concernente ao regresso dele, ele deixou liberar. Ele dissera, não assim, na sequência, ou precisamente em números, mas em base de pesquisa você acha 118 sinais que teria que cumprir-se antes que ele voltasse. E todos os escatológicos concordam, gente. Todos 118 sinais já se cumpriram. Nenhum sinal mais falta ter cabo, ter cumprimento para que ele volte. Nenhum. Lá na nossa igreja em Salvador, tivemos um seminário recentemente, e um orador muito profundo, ele teve a infelicidade. E eu até falei para o pastor presidente: manda ele consertar isso aí, porque senão no primeiro sermão que eu pregar, de um jeito muito sucinto, eu vou desfazer. E o pastor falou com ele: olha, irmãos, eu vacilei, e ninguém é tão alguém que nunca careça de ninguém. E ele, sabe o que é que ele pregou? Que Jesus não ia voltar agora não, que ainda faltava muito para Jesus voltar, porque o evangelho tinha que ser pregado até a última criatura, e ainda faltava muita gente ouvir o evangelho. Não tem isso na Bíblia. O apóstolo São Pedro dissera: Senhor, que sinais nós teremos da tua vinda e do fim do mundo? 2 perguntas. Aí Jesus disse: e o evangelho do reino será pregado até a última criatura, então virá o fim, não é arrebatamento. Senhoras e senhores, não falta mais nada. Ele disse que as pedras estariam clamando. É normal a gente viajar pelas BR e alguém pinchou lá na frente: crê no Senhor Jesus, Jesus está voltando. Um advogado amigo meu disse: Abílio, por que tu dizes Jesus vai voltar? Eu disse: porque ele vai voltar. Ele disse: mas eu não creio. Ele não precisa que você crê para que ele volte. Não, mesmo sem você crer, ele vai voltar. Ele disse: mas não tem como Jesus voltar, Abílio, Jesus não é otário. Eu disse: não é mesmo. Ele disse: Abílio, eu já li, rapaz, que quando ele esteve aqui, surraram ele, bateram nele, coroa de espinho, cruz nas costas, patíbulo, crucificaram ele, e agora tu vem dizer que ele vai voltar. Rapaz, foi na era da tecnologia super escura, agora tecnologia avançada, rapaz. Se Jesus vir aqui, vão carbonizar ele numa cadeira elétrica, rapaz. Eu digo: vai não. Vai, diz: não vai. Vai, diz: não vai. Por que não vai? Porque na primeira vinda, doutor, ele veio como um cordeiro mudo para morrer. Ele fez: na segunda entrei, ele voltará como leão da tribo de Judá para reinar. Na primeira vinda, doutor, ele foi açoitado com varas, mas na segunda vinda, doutor, ele vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda, doutor, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e o povo dizia Hosana. Mas na segunda vinda, não tem jumento na história. Ele virá montado no cavalo branco, numa roupa de linho puro, salpicada de sangue, e na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou dizer: Jesus vem ou não vem? Se você tem certeza que ele vem, aí você treme o inferno com um vem. Satanás, escuta essa, escuta aí, delinquente, igreja militante, Jesus vem ou não vem? Braba, cachui que ple que fa. Hanan, chui que plo que fa, nakatui que pe que fa. Aleluia! Esta igreja ainda bate palma!
Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, eu não tenho nem dúvidas, ele virá. Tudo diz que Jesus já vem por aí, tudo diz que ele já vem por aí, senhoras e senhores, tudo diz que ele já vem por aí. Catuca alguém, diz: Jesus vem, vai. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Esse mesmo profundo servo do Altíssimo que estava dando um seminário de escatologia na nossa igreja, tropeçou de novo. Eu anotei, disse: pastor, manda ele consertar, senão eu falo. Sabe o que é que ele disse? Irmãos, queridos, Jesus não voltou ainda, olha o que ele disse, porque ele ainda não preparou, não terminou de aprontar a nossa morada. Lá do canto eu gritei: aonde? Eu disse: pastor, manda ele ajeitar isso aí. Amanhã tem seminário, era uma semana de seminário. Acaba bom, ele é profundo, ele é bom, ele é bom. Mas se vir um pedacinho de carne assim, de peixe, carne de peixe com espinha, eu não engulo. Aí ele falou: mas como está na Bíblia aqui, ó, não se turbe o vosso coração, crede nisso. Na hora do almoço, crede em Deus, crede na hora da janta depois do seminário, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhe teria dito: vou preparar os lugares. Está aqui, ó, ele foi preparar lugar. Eu digo: não foi não. Eu digo: é melhor tu consertar do que eu. Mas o povo nem percebeu. Ele percebeu, eu sou povo, percebi. Mas nem o senhor sabe aqui, até o senhor está mais. Mas rapaz, eu aprendi assim, te ensinaram errado. Está escrito assim, ó: não se turbe o vosso coração. Acreditem em Deus e acredite também em mim. Na casa do meu pai existe. Existe. Existe muitas moradas. Se não fosse assim, se não existisse, eu quando eu estudava teria, estou dizendo nada, eu teria. Ou eu já teria, não estou dizendo, eu já teria. Se não existisse, se não tivesse muitas moradas, se não fosse assim, se não tivesse muitas moradas, eu já teria dito. Teria dito o quê? Eu já teria dito: vou preparar os lugares, mas não estou dizendo nada. A Bíblia não pode entrar em choque. Aqui vou preparar, lá já está preparado. Não. Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o que já está preparado desde a fundação. Vou tomar um assento agora, mas não falta mais nada, tá, querido? Quer um conselho? Onde quer que você vá vigiando. Qualquer momento vamos sair daqui. Qualquer momento. Misa hoje já é pregador, mas ele era bem pequenininho. Um dia eu estava pregando: Jesus vem, ele está perto de voltar, e o arrebatamento. Mas o menino fez uma confusão tão grande na cabeça do menino. Quando ele chegou em casa, ele fez: Painho, bem pequenininho ele era, Painho é coisa da gente lá da Bahia. Painho, eu acredito, Painho, que Jesus vem mesmo. O senhor falou, eu acredito, Painho. Mas, Painho, não sei. Como é, Painho? Aí, eu vi que meu filho crê, sabe que ele era cônscio, tinha convicção que Jesus viria, só não sabia como ele iria subir.
Disse, meu Deus, me dá uma ideia para explicar na linguagem do menino como é que eu faço. Porque Noé se preocupava. Noé alimentava as 3 camadas. Noé ia lá em cima, alimentava a girafa, os elefantes. Aí vinha cá no meio, alimentava os cavalos, as zebras. Mas lá embaixo, os teus, os cágados. Então Noé se preocupava com as 3 camadas. E nós, oradores, temos que nos preocupar com as 3 camadas também. Pois bem, aí disse, meu Deus, e agora? Eu disse, Deus, para eu explicar arrebatamento para Misael. Espera aí, filho, é já, fica aí. Fui lá na área de serviço, peguei uma bacia de roupa. Peguei uma tábua, coloquei ali a tábua. Minha mente é rápida, vocês vigiam aí, viu? Peguei uma tábua, coloquei ali. E a bacia, em posição de receber roupa, coloquei em cima da tábua. Aí fui lá, puxando a gaveta, achei pregos. Peguei um martelo. E comecei a ficar, sabe? Pregos. Pá. E ficar alguns pregos. Pai, o que é isso? Nada, fica quieto aí. Pai, amanhã vai zangar. Fala baixo que ela está dormindo. Mas, pai, rapaz, eu estou fazendo por causa de tudo, está atrapalhando, fica calado aí em nome de Jesus. E fiquei um monte de prego ali, ou pregos. E soltei alguns outros pregos. Alguns eficados e outros solto ali na bacia. Eu disse, é boa ideia. Eu tinha chegado de Post-Troit. Post-Troit é só força expressão, mas é Paraguai, ali do outro lado. Né? Que agora é Cidade do Leste. Então, isso faz muito tempo, né? Puxa, muito tempo. Aí fui lá, tinha comprado aqueles rádiozão grande assim, dei de presente para ela. Aí eu disse, preciso de imã, força magnética. Eu sei que todo alto-falante tem imã. Eu disse, peguei o rádio na cabeceira. Na cabeceira da cama, fui lá para a área de serviço. Também barato. Paraguai. Aí quebrei, peguei o alto-falante. Aí rachei assim, aí o imã ficou na minha mão. Aí eu disse, pronto, filho, é isso aí. Arrebatamento é isso. Essa bacia aí é o mundo, filho. E esses pregos aí, ó. Tá vendo aí esses pregos aí? É tudo crente aí, esses pregos aí. Ele não é não, eu digo, faz de conta que é, viu? E eu peguei o imã e fui descendo. E esse negócio na sua mão, eu digo, é Jesus. Não é não, eu digo, rapaz, faz de conta que é, rapaz. Isso aqui faz de conta que é Jesus. Esse aí, ó, essa bacia aí, tá vendo aí? Vendo aí? Ali e tal. Ele querem saber bairro. Eu digo, rapaz, tu vai apanhar, rapaz, deixa eu te explicar. Qual é bairro, rapaz? Agora, esse lado de cá é a igreja. Tá vendo esse negócio aqui? É a igreja. E esses pregos aí é tudo crente. Pronto, tudo crente. Ali é o senhor, né? Eu digo, é. Ali é a tua mãe, tua avó. A mãe da tua mãe. Minha sogra. Aí larguei os pregos. Ali. Aí fui descendo com o imã na mão assim. Eu digo, isso aqui é Jesus aqui, ó. E ali os pregos lá, tá vendo? Pronto, tudo crente lá. Aquele cantinho lá é a igreja. Pronto. Aí eu fui descendo. E teve um períodozinho que quanto mais eu descia, os pregos sacudiam. Eu digo, aí, isso é o quê, pai? Eu digo, é poder de Deus, meu filho. Aí eu... Poder de Deus. Pois é, vai ser assim, meu filho. Tá entendendo? Tô sim, senhor. Tu vai vir, filho, ó, tu vais perceber que não vai precisar o imã lá embaixo, não. E não, disse não. Por quê? Porque assim será Jesus, meu filho. Ele não vai ter que vir até a terra, não. Não, ele vai chegar nas nuvens e aqueles que estiverem soltos vai subir. Quer ver? Quando eu desci os pregos, subiu. Eu disse, vai ser assim. Quando Jesus chegar nas nuvens, nós subiremos ao encontro dele, meu filho. Louvado seja o Deus que fez os céus e a terra. Aí disse, pai, eu disse, fala, filho. E esses outros aí que ficaram grudados? Diga, tudo crente sem vergonha, meu filho. Tudo caloteiro, passador de cheque sem fundo. Aquele ali namorava demais, meu filho. Aquele ali, ó, tinha 2 sócias. Esse aqui, aí comecei a explicar. Você quer ser os que sobem ou os que ficam? Eu disse, pai, eu quero ser dos que sobem. Então, filho, você tem que se desgrudar deste mundo. Tem que se afastar deste mundo. Pois assim será o arrebatamento, assim será o dia em que ele vai cumprir a promessa de vir nos buscar. Fique vigilante.
Vigia, querida, vigia, querido. Vou te dar um conselho de irmão. Se tem alguma coisa para acertar, acerta enquanto é tempo. É sério, se tem alguma coisa para acertar, se tem que procurar o sacerdote, procura. É melhor passar, sofrer o chamado vitupério, do que a vergonha de ficar neste mundo podre. Aleluia! 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 A Bíblia diz, queridos, e agora eu tomo assento, tá? A Bíblia diz a carta magna, que o arrebatamento será mais ou menos assim. Está escrito, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Está claro, não é nem subentendido, está entendidamente entendido, que os que morrerem em Cristo terão o privilégio de vir Jesus primeiro. Porque a Bíblia diz que ele vai até o paraíso. O paraíso, segundo a Bíblia, é debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Debaixo do trono de Deus. Ele vai até o paraíso. Chama os irmãos que lá estão. O espírito do irmão, ou os espíritos dos irmãos, descem, procura o seu respectivo corpo, reveste-se de incorruptibilidade e sobe. E nas nuvens eles esperam-nos. Pode ser que enquanto eu estou ministrando aqui, pode ser que o bom mestre esteja no paraíso agora. Porque pela profecia bíblica não falta mais nada. Mais nada, 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 nada. Eu vou até arriscar em te dizer. Eu acredito, pelo meu mero conhecimento, que o anticristo já está entre nós. O anticristo já está na terra. Porque a Bíblia diz que ele não vai tomar posse deste mundo enquanto a igreja estiver na terra. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, quer dizer, primeiro ele vai ao paraíso, chama os irmãos. E a gente aqui na terra, sem nem saber que isso deve estar acontecendo, aí ele diz, fulano, o espírito desce, procura o corpo, sobe. Ciclano, o espírito, isso é em 7 milésimos do segundo, isso é rápido. Segundo a Bíblia, não abrir e fechar de olhos, rápido. Será mais ou menos assim. Ele chega no paraíso, eu que creio, tá? Jacó olha para ele. Ele diz, eu te conheço. Você me conhece, Jacó? Lógico. Quem sou eu, Jacó? Fez, o senhor? Furasse minha perna lá no vale de Jaboque, ainda pergunta se eu te conheço? O espírito de Jacó desce e procura o corpo, está entendendo? Aquele é aquele, mas não está em estado de decomposição, e daí? Aquele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3, Sadraque olha e diz, é ele. Mesaque diz, é mesmo. Conhece ele, Abednego? E não. Se não fosse ele, hein, eu não seria Abednego. Seria o quê, homem? Abide torrado. Os 3 sobem. Davi olha e diz, é ele. Mudou nada, hein? Quem sou eu, Davi? Quem sou eu? Tu és meu bom pastor que nunca deixou faltar nada, não deixou faltar nem luta. Espírito de Davi. Isaías! Pergunta se eu te conheço, não. Você é um maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. E assim vai, e assim é. E nós aqui, depois que todos estiverem nas nuvens, porque assim está escrito, aí sim ele diz, Espírito Santo, é chegada a hora. Espírito Santo, é chegada a hora. Aleluia, Maranata, Maranata, Maranata. E aonde tiver crente, senhores, aonde tiver crente, até lá na zona rural, lá no meio do mato, um cabra na enxada, sozinho, sem ninguém estar vendo ele, o Espírito Santo vai dizer, é chegada a hora, matuto, de trocar o chapéu de palha por uma coroa de glória. Abaixa, anda ribaixo. E aonde tiver salvo, senhores, lá na cadeia pública, aquele que converteu-se atrás das grades, lá no leito da dor, lá está aquela irmãzinha no pé do fogão. Sim, senhoras e senhores, o Espírito Santo vai fazer um rebuliço na terra. Aonde tiver salvo, ele vai pegar e dizer, é chegada a hora de ver o teu rei, é chegada a hora.
finalizo minha participação agora com um brado de que ele vem. Se você acha que não, fica calado. Mas se tem certeza que ele vem, um brado que ele vem. Segura aí, segura aí, segura aí. Só para zoar o ouvido do capeta. Cabeça rachada, escuta essa. Igreja militante, Jesus vem ou não vem? Aleluia! Aceito que é velho na tua vida, hoje em nome de Jesus eu vou profetizar. O que é velho vai sair em disparada, em nome de Jesus Cristo. Sai pra nunca mais voltar. Jesus te deu 2 cartões de crédito, eu vou te ensinar como é que faz para usar. Dobre os joelhos, pregue eles no chão, que o anjo já vem pedir tua senha, meu irmão. E a tua senha é: meu Deus, não aguento, meu Deus, tem misericórdia dessa situação. Pois eu não quero nada velho lá em casa, Jesus, quero tudo novo. O que é velho dá pro cão. Sai, 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 naquele sofá velho eu não sento mais. Quando eu abro a geladeira lá de casa, a porta tá pendurada, não quer mais gelar. Sai pra lá, sai, sai, sai. Quando eu entro na cozinha não dá pra ficar. A minha mesa toda pregada com prego, as cadeiras todas mole, não dá pra sentar. Sai pra lá, sai, sai, sai. Quando eu entro no meu quarto começo a chorar. A minha cama pendurada com tijolo, guarda-roupa tá quebrado, da mulher tenta empurrar. Sai pra lá, sai, sai, sai. Aquele carro velho eu não ando mais. Quando eu digo esse bicho só faz barulho, sempre me deixa na mão, quebra em qualquer lugar. Sai pra lá, sai, sai, sai. Um real de gasolina eu não boto mais, porque meu carro só anda com tanque cheio, meu careca joguei fora. O que é velho sai, sai pra lá, sai, barraco velho. Na minha vida eu não te quero mais. O que é velho vai sair em disparada, em nome de Jesus Cristo. Sai pra nunca mais voltar. Se aveste não, meu filho, Jesus Cristo vai te dar tudo novinho, viu? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eita, sanfona moço! O homem que canta que a prova tá doendo vai me perdoar. Naquilo que eu vou te falar, eu não aceito essa prova na minha vida. Que Jesus falou que o dia que essa prova ia passar. Essa promessa se cumpriu na minha vida. Jesus me deu tudo novo, agora posso cantar. O que é velho vai sair em disparada, em nome de Jesus Cristo. Sai pra nunca mais voltar. E a casa velha sai, o carro velho sai, a roupa velha sai, paletó velho sai, e a pobreza sai, e a miséria sai. O que é velho vai sair em disparada, em nome de Jesus Cristo. Sai pra nunca mais voltar. Sai, sai, sai. Quando eu entro no meu quarto começo a chorar. A minha cama pendurada com tijolo, guarda-roupa tá quebrado, da mulher tanta empurrar. Sai pra lá, sai, sai, sai. Naquele carro velho eu não ando mais. Quando eu ligo esse bicho só faz barulho, sempre me deixa na mão, quebra em qualquer lugar. Sai pra lá, sai, sai, sai. Um real de gasolina eu não boto mais, porque meu carro só anda com tanque cheio, pneu careca joguei fora. O que é velho sai. Misericórdia, Jesus. Eu não aceito isso na tua vida não, viu? Jesus vai te dar é tudo novinho, meu filho. Levanta a tua mão aí, recebe a tua vitória, irmão. Ô, glória.